Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma campanha desenvolvida no mês de agosto, onde nós vamos trabalhar questões de violência contra a mulher. O Agosto Lilás, ele é uma parte da luta representada pela Lei Maria da Penha, uma lei que foi sancionada em 2006, que recebeu o nome de uma mulher como uma de nós qualquer, que foi violentada no seu âmbito doméstico pelo seu marido. Maria da Penha foi uma mulher que nasceu em Fortaleza, Ceará, uma mulher que é formada em farmácia, em bioquímica, que se casou, construiu a sua família e que passou por 2 tentativas de feminicídio no seu ambiente domiciliar. A primeira vez, a Maria da Penha, enquanto dormia, recebeu um tiro nas costas dada pelo seu marido, que acabou causando uma paraplegia na Maria da Penha. Passou-se algum tempo e mais uma vez ele tentou novamente dar fim à vida de sua esposa, tentando eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Então foram 2 tentativas de feminicídio que a Maria da Penha vivenciou no seu âmbito doméstico, que fez com que ela buscasse justiça por conta daquilo tudo que ela estava vivenciando e que, de certa forma, causou a sua invalidez. Depois de 8 anos de ter vivenciado essas 2 tentativas de feminicídio, a Maria da Penha recebeu a sentença em que o seu marido receberia como punição 15 anos de prisão. E aí vários recursos foram feitos, né? E ele acabou saindo com liberdade. Insatisfeita com o final dessa história, a Maria da Penha persistiu e acabou movendo uma ação contra o Estado, que tempos depois teve que indenizá-la por conta do resultado. E então, diante de toda essa situação, a Maria da Penha acabou criando, né, uma lei que fizesse com que todas as mulheres fossem respeitadas e que seus agressores fossem punidos por tais ações. E em 2006, essa lei é sancionada. E depois em que essa lei entra em vigor, a gente percebe que a situação não acabou, mas ela amenizou um pouco. Ainda há muito o que se progredir, mas hoje nós vemos que, desde que essa lei foi sancionada, muitos agressores foram punidos por suas atitudes, muitas mulheres acabaram recebendo medidas protetivas, elas são mais acolhidas, mais protegidas. Então, foi uma lei que trouxe muitos benefícios para a mulher, onde ela passa a ter os seus direitos garantidos e ter uma acolhida diferenciada, onde os seus agressores passaram a ser punidos de forma mais severa pelas suas atitudes. É claro que nós precisamos evoluir muito mais, nós precisamos adquirir mais conquistas, mas também precisamos entender que a Lei Maria da Penha ela foi muito importante para os avanços da mulher
e para que nossa justiça punisse aqueles agressores que têm como prática a agressão contra a mulher. E essa agressão, ela não vem somente do marido ou do namorado. Ela pode ser praticada pelo pai, pelo irmão, por alguém que convive com ela no mesmo ambiente. Então, independente de quem seja o agressor, você não pode se calar. Você precisa denunciar. Você não pode permitir que o medo seja maior do que a sua justiça. Porque se nós formos nos calando diante de cada atitude de agressividade conosco, nós vamos, de certa forma, dizendo para esses homens que eles podem continuar com a prática deles. Então, se você tem medo das consequências, você busca ajuda, você peça proteção, mas que você jamais deixe de denunciar. Esse agressor, ele precisa ser paralisado, e ele só será paralisado se você se sentir encorajada e denunciá-lo. Hoje, nós vemos que o número de violência diminuiu, mas ele ainda é muito significativo. A todo momento, quando nós nos deparamos com redes sociais, com informações pelas TVs, nós ainda estamos nos deparando com muitos relatos de violência doméstica. E hoje a gente vê também que não existe uma faixa etária específica para esse tipo de prática. Desde criança até a terceira idade, nós estamos vendo que as mulheres estão cada vez sendo mais agredidas, mais violentadas. É claro que a lei trouxe alguns avanços, mas ainda precisa evoluir mais. E eu digo que essa evolução precisa ser na mente das pessoas. Nós precisamos conscientizar uma sociedade. Nós precisamos, quanto mulheres, nos conscientizar de que nós não podemos, de jeito nenhum, se acomodar a essa situação de violência, de agressividade. Hoje nós sabemos que existe uma porcentagem de mais ou menos 51,68% de violência física contra a mulher. Violência esta que pode muitas vezes levar à morte. Nós temos mania de supervalorizar a violência física porque ela nos deixa marcas visíveis, porque ela fere o nosso corpo, a nossa matéria. Mas nós precisamos também entender que existem outros tipos de violência, embora elas não sejam muito comentadas, mas as consequências que elas produzem têm tanto efeito quanto aquela produzida pela violência física. Então, nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, emocional, moral, patrimonial e a violência financeira. Então, o seu parceiro, ele pode estar sendo um agressor em qualquer uma dessas áreas. Você precisa estar atenta se você está sendo violentada ou não pelo seu parceiro. Porque não é somente agressão física que precisa ser denunciada, mas qualquer tipo de violência. E eu me esqueci de mencionar também a violência sexual, porque nós, como parceiras, esposas, namoradas, nós não somos obrigadas também a fazer sexo quando nós não desejamos. E se nós somos forçadas a fazer algo que nós não queremos, nós também estamos sendo violentadas.
E se nós temos um patrimônio e nós não queremos nos desfazer dele, mas nós somos obrigados a fazer, nós também estamos sofrendo uma violência patrimonial. Então nós precisamos estar muito conscientes e ter conhecimento sobre os tipos de violência para que nós possamos nos defender. Então, esse mês de agosto, ele é um complemento daquela conquista que nós adquirimos com a Lei Maria da Penha. Então, vamos aproveitar esse mês em que nós temos o privilégio de conscientizar e sermos conscientizadas sobre a questão da violência doméstica e vamos nos encorajar e encorajar outras mulheres a buscar ajuda, a denunciar quando estiverem vivenciando um momento tão difícil, tão doloroso, que é a questão da violência. E chamando atenção também para a questão de um livro, que se vocês tiverem oportunidade de estarem lendo, um livro que foi escrito pela própria Maria da Penha, aquela que foi agredida, violentada e que é a responsável por essa lei que trouxe tantos benefícios para nós, mulher. O nome do livro se chama Sobrevivi, Posso Contar. Então ela sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio e ela pode contar a experiência dela. Então é muito importante que nós saibamos essa história para que de repente ela mesma nos encoraje de repente a tomar decisões as quais nós ainda nos encontramos incapacitadas de estarem realizando. E nós precisamos também entender que nada pode ser maior do que o nosso objetivo de nos tornarmos pessoas felizes. E quando eu me coloco numa posição de estar sofrendo, sendo negligenciada, sendo violentada, eu abro mão daquilo que eu quero para mim, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus objetivos. Na verdade, eu abro mão de mim como ser humano. Então, se eu construir uma família, se eu tenho os meus filhos, é esse tipo de valor que eu quero deixar para minha filha, que ela tem que aceitar conviver num ambiente de violência, que aquilo que eu estou vivenciando é normal e que quando ela construir a família dela, aquilo também pode se repetir. E eu vou ensinar para o meu filho que é normal agredir uma mulher. Então nós precisamos começar a questionar aquilo que a gente vive e aquilo que a gente transmite para os nossos filhos. Então é essa vida que eu quero posteriormente para o meu filho, para minha filha? É saudável viver num ambiente de violência? Será que o preço que eu pago para ser agredida é maior do que a minha liberdade, do que a minha conscientização, maior do que os meus direitos como cidadão? Então é hora de nós refletirmos, de nós repensarmos sobre aquilo que nós desejamos transmitir como legado de conhecimento, de valores para os nossos filhos. Porque não é normal viver em um ambiente de agressividade. Não é normal você querer um parceiro ao seu lado que te agride, que te desrespeita, que te violenta, que não deixa você ser protagonista da sua história, da história de vocês dois.
da história da família que vocês construíram. Vocês não podem permitir que um agressor anule vocês quanto mulheres. Que ele diga o que vocês devem ou não fazer. Então nós precisamos aproveitar esse momento do Agosto Lilás, um momento em que se fala muito sobre conscientização contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, e nós tomarmos algumas decisões, algumas atitudes, nos encorajarmos e buscarmos ajuda. Porque quando nós não nos sentimos fortes o suficiente para caminhar, que nós pedimos ajuda, que nós estendemos as nossas mãos e pedimos ajuda a quem possa nos ajudar, a quem possa nos acolher. Porque você, mulher, precisa entender que você não está sozinha, que você tem direitos e que a justiça está aí para lhe acolher. Embora a gente saiba que algumas vezes ela é muito lenta ou que às vezes ela não age conforme deveria e às vezes a gente vê tanta impunidade, mas nós não podemos seguir por esse caminho, por essa única visão de que as coisas não deram certo. Vamos olhar as outras experiências, as outras vivências, aquilo que deu certo, aquilo que teve um resultado positivo, aquele agressor que foi condenado, que foi punido por suas ações. Então nós não podemos olhar para o que deu errado, que vai acabar causando em nós frustração, desânimo, e a gente vai acabar se acomodando com aquilo que nos faz mal, acreditando que não pode ser melhor. Então, eu espero que vocês aproveitem esse momento e reflitam sobre a questão da violência contra a mulher. Se você não sofre violência contra a mulher, mas a sua vizinha, a sua filha, a sua amiga, a sua conhecida passa por isso, que você possa incentivá-la a sair dessa situação. Que você mostre para ela que não é normal vivenciar essa situação, que não é normal ela achar que isso não tem solução. Então, que esse Agosto Lilás seja um momento de você, mulher, se conscientizar sobre essas ações que podem lhe custar a vida. Então, antes que esse agressor tire aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, que você tenha uma atitude. Porque provavelmente ele já tirou de você autoestima, integridade. Ele já tirou de você tudo que ele podia tirar. Só está faltando mesmo ele tirar a sua vida. Então, antes que isso aconteça, que você possa ter atitude e buscar ajuda para que você possa se libertar dessa situação. Boa sorte. Ah, e tem mais. O número para denúncia é o 180. É uma ligação gratuita que pode ser feita a qualquer momento. É confidencial porque ela é sigilosa e ela está disponível 24 horas, independente que seja final de semana ou feriados. Então não se cale. Você tem o direito de ser uma pessoa livre e feliz. Então não se anule por conta de nenhum tipo de dependência, seja ela emocional ou financeira. Você tem todo o direito de seguir a sua vida, independente dos obstáculos que você vai enfrentar.
que provavelmente não serão poucos, mas se você desejar, você pode chegar onde você quiser. Boa sorte!